Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre os Vale Transportes. Vamos lá? Vale Transporte. O deslocamento do funcionário é um benefício que a empresa disponibiliza a ele, ao funcionário. As instituições antecipam o Vale Transporte ao funcionário assim que ele entra na empresa. Então, ele recebe o Vale Transporte antes de receber o salário, já que o salário é com o mês vencido. Qual que é o objetivo? Por que dá antes? Para que ele possa se deslocar da sua residência até o local de trabalho e vice-versa. Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos, dos vários percursos que ele tem, componentes que compõem a viagem do beneficiário por um ou mais meios de transporte. Então, dependendo até do lugar onde a pessoa mora, ele pode pegar um trem, uma balsa, um ônibus e depois chegar ao trabalho. Não existe determinação legal de distância mínima para que seja obrigatório o fornecimento do Vale Transporte. O empregador é obrigado a fornecê-lo, mesmo que a distância percorrida pelo empregado seja pequena. Qual que é a utilidade? O Vale Transporte é utilizável em todas as formas de transporte coletivo público, a palavra mais importante aqui é o público, urbano ou ainda intermunicipal e interestadual, com características semelhantes ao urbano, não vale aquele de luxo, por exemplo. Operado diretamente pelo poder público, ou caso não haja naquele percurso um transporte que seja operado pelo poder público, ele também pode ser mediante delegação, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente. Ou seja, também não serve aqui aquele transporte onde eu tenho a concorrência do transporte público com o transporte particular, que a tarifa é privada, que ele coloca o preço que ele quiser. As linhas que estão dentro dos municípios, por exemplo, elas raramente são públicas, elas são delegações do poder público ao particular. Mas a tarifa que é cobrada é fixada em uma reunião entre o poder público e o particular, onde a determinação final, o valor final é determinado pelo poder público. Quais são os beneficiários? São beneficiários do Vale Transporte os trabalhadores em geral e os servidores públicos federais, tais como... Então, vamos ver quais são os trabalhadores que são beneficiários. Os empregados definidos pela CLT. O que é CLT? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Todos os empregados que estão na Consolidação das Leis Trabalhistas, no rol, todos eles são beneficiários do Vale Transporte. Os empregados domésticos também, já que eles não estão na CLT, mas eles têm a lei dos empregados domésticos, mas eles também são beneficiários. Os trabalhadores de empresas de trabalho temporário, aquelas empresas, por exemplo, de construção que contratam os empregados somente para aquela construção, para aquela obra, que tem o trabalho temporário, ou uma empresa que se fixa no mercado de trabalho somente durante uma época do ano. Como, por exemplo, as áreas onde você tem neve e empresas de remoção de neve, elas vão trabalhar somente durante um período do ano. Também os empregados a domicílio, para os deslocamentos indispensáveis à prestação do trabalho, percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das relações com o empregador. Aqueles empregados que vão até o domicílio das pessoas prestar o serviço ou que durante a sua tarefa, a própria instituição da tarefa, para o necessário percepção do salário, para o necessário deslocamento, ele precisa se deslocar para o domicílio onde ele vai executar aquela tarefa. Os empregados do subempreiteiro em relação a este e ao empreiteiro principal, conforme determina o artigo 455 da CLT. O que isso quer dizer? O empregado que ele não trabalha diretamente para quem ele está prestando serviço, mas ele tem o prestador de serviço principal que subcontrata outras pessoas. Então, o empregado ele tem direito tanto ao empreiteiro principal quanto ao subempreiteiro. Qualquer um dos dois deve fazer o pagamento, vai depender da forma com que o contrato é feito entre as partes. Os atletas profissionais, os servidores da União, do Distrito Federal, dos territórios e de suas autarquias, que são aquelas empresas que não são tecnicamente uma empresa, mas que são partes dos órgãos públicos, são as autarquias, qualquer que seja o seu regime jurídico, a forma de remuneração e as prestações de serviço. Então, os servidores da União, do Distrito Federal e dos territórios e de seus órgãos e autarquias têm direito ao Vale Transporte. E quando se tratar dos servidores públicos estaduais e municipais? Como essa é uma lei federal, ela só vai tratar dos funcionários federais.
Para os servidores públicos estaduais e municipais, eu preciso ter uma legislação dentro desse âmbito estadual e municipal. Para a leitura da lei e da regulamentação, conclui-se que os servidores públicos estaduais e municipais não têm direito ao benefício do Vale Transporte. Por quê? Porque ela não vai regulamentar normas para os servidores públicos estaduais e municipais. Então, para isso, eu preciso que a respectiva Constituição do Estado, a lei estadual ou a lei municipal tenha um dispositivo que vá conceder o Vale Transporte para os seus próprios servidores. Uma lei não pode regulamentar servidores que não estão abarcados por ela, que não estão dentro da sua alçada. Quando que o empregador fica desobrigado do Vale Transporte? O empregador que proporcionar por meios próprios ou que ele contratar em veículos adequados ao transporte coletivo o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa do trabalho para a residência de seus trabalhadores está desobrigado do Vale Transporte. Muito comum são as empresas que têm horários de trabalho alternativos, pessoas que trabalham de madrugada, pessoas que trabalham no final de semana, e em locais principalmente onde você não tem transporte coletivo, elas mesmas disponibilizam transporte para seus funcionários. Quando eu não tenho a cobertura de todo o trajeto, o empregador que fornece ao beneficiário transporte próprio, então eu tenho dentro do exemplo anterior, mas ele não vai durante todo o trajeto, ele não cobre integralmente todo o trajeto, ele deve fornecer Vale Transporte para aqueles trechos de viagem que não foram abrangidos pelo transporte que ele mesmo forneceu. Então, ele pode dar parcialmente de Vale Transporte e parcialmente ele mesmo faz o transporte. Fornecimento em dinheiro. É proibido substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto se houver falha no processo de fornecimento que seja alheia à empresa. Então, o transporte público naquele dia não funcionou. A única empresa da cidade que fazia aquele transporte público, ou teve uma greve, ou teve uma tragédia e ele não funcionou, e o empregado precisou gastar do seu próprio dinheiro para pagar o seu deslocamento. Aí a empresa pode sim pagar o Vale Transporte em dinheiro para ressarcir o empregado daquela despesa que ele teve. Nesse caso, o beneficiário poderia ser ressarcido pelo empregador na folha de pagamento imediata, ou seja, na próxima, da parcela correspondente quando tiver efetuado por conta própria a despesa para o seu deslocamento. Aquilo que eu acabei de explicar. Quais os requisitos para o exercício do direito de recebimento do Vale Transporte? O empregado passa a receber o Vale Transporte, para receber, ele deve informar ao empregador por escrito o seu endereço residencial, os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento. Muitos locais pede-se que você coloque a linha de ônibus, o nome da linha de trem ou de metrô que você pega para chegar ao local, porque elas podem ter diferença de preço. Então, qual o meio de transporte você usa para chegar até aqui? Esse custa tanto, então o seu vale transporte vai ser calculado em cima desse meio de transporte. Número de vezes utilizados no dia para o deslocamento, já que a gente pode ter, até no exemplo nós tivemos nos slides anteriores, falando que eu posso ter vários meios de transporte. Então, quantos ônibus eu pego? Quais ônibus eu pego? Eu desço de um meio de transporte e entro em outro? Quantas vezes eu faço isso? A empresa deverá obter declaração negativa quando o funcionário não exercer a opção desse benefício. Então, o funcionário que não for fazer o uso do Vale Transporte vai fazer uma declaração dizendo que ele não está fazendo e ela vai arquivar dentro da ficha do funcionário, que ela vai estar guardado lá, que ele não vai utilizar o Vale Transporte. Essas informações deverão ser atualizadas anualmente ou sempre que ocorrer alteração em um dos dados, no endereço, na forma de transporte, etc., sob pena de suspensão do benefício até que seja atualizados os dados, até que seja cumprida essa exigência. O beneficiário se comprometerá a utilizar o Vale Transporte exclusivamente para o efetivo deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, ele não pode ir para outro local. Qual que é a falta grave? O beneficiário que se utilizar de declaração falsa ou usar indevidamente o Vale Transporte estará sujeito à demissão por justa causa, uma vez que constitui falta grave. O custeio do Vale Transporte, como é que ele se dá? O beneficiário vai pagar do seu próprio salário o equivalente a 6% do Vale Transporte.
E esse 6% é baseado no seu vencimento básico. Então, 6% do seu salário é para o seu próprio transporte. E tudo aquilo que passar de 6% é de custo do empregador. A pessoa que recebe pouco e mora longe e que gasta 20% do seu salário em transporte, 6% é custeado por ela e os outros vão ser custeados pelo empregador. A concessão de vale transporte autoriza o empregador a descontar mensalmente do beneficiário que exercer o respectivo direito o valor da parcela equivalente a 6% do seu salário básico ou do seu vencimento. O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontado proporcionalmente à quantidade de vale transporte concedida para o período que se refere o salário, o vencimento e por ocasião do seu pagamento, salvo se estipulação em contrário, em convenção ou acordo coletivo de trabalho que favoreça o beneficiário, que favoreça a pessoa. Para efeito da base de cálculo do desconto de 6%, aí a gente tem um parecer normativo do Ministério do Trabalho, número 1592, que esclareceu que se torna todo o salário inteiro, não apenas os dias úteis do calendário. Todo o salário, tudo aquilo vai fazer parte do cálculo dos 6%. Na demissão do empregado, este deve devolver os valores que sobraram. Isso porque o empregador entrega antecipadamente. Lembra que nós falamos que antes do salário você paga lá no começo o vale transporte para a pessoa custear a sua despesa de trabalho? Ela não vai começar a trabalhar sendo que ela não tem condições para isso. Então, antes eu dou já o vale transporte, que é o custo do trabalho dela. Então, quando a pessoa é mandada embora, ela tem que devolver aquilo que ela não utilizou. O vale transporte é para uso exclusivo do deslocamento de casa e trabalho e vice-versa. Então, o empregado que não comparecer ao trabalho por motivo particular, de atestado médico, férias, licença, etc., não terá direito ao vale transporte naquele período de não comparecimento. Se o empregador já adiantou o vale transporte referente a esse período, será feito o seu desconto ou a compensação para o período seguinte, podendo optar por uma das situações a seguir. No mês seguinte, quando a concessão do vale transporte, a empresa vai deduzir o vale transporte que não se utilizou no mês anterior, ou vai multiplicar os vale transportes utilizados pelo valor deles e descontá-lo do salário do empregado do próximo mês. E quando o meu transporte é inferior a 6%? Sendo a despesa com deslocamento do beneficiário inferior a 6% do salário básico do vencimento, o empregado poderá optar pelo recebimento antecipado do vale transporte, antes até do primeiro salário, e que ele vai ter o valor integralmente descontado por ocasião do respectivo salário. Ele vai pagar pelo seu transporte. A diferença é que ele vai ter esse valor antecipado no seu primeiro salário. Ele recebe antes do vencimento do primeiro mês. Mas, se for inferior a 6%, ele mesmo vai pagar sem a contribuição do empregador. O empregado paga completamente e integralmente o seu vale transporte. A quantidade e o tipo de vale transporte. A concessão do benefício obriga o empregador a adquirir vale transporte em montante, ou seja, em quantidade necessária aos deslocamentos do trabalhador no percurso de residência e trabalho, no serviço de transporte que melhor se adequar. Então, ele tem, inclusive, a possibilidade de adquirir um bilhete de ônibus, um bilhete de trem, um bilhete de balsa, ou de barca, ou de qual que seja o meio de transporte mais adequado para o funcionário. Ele pode adquirir o bilhete já especificamente, já que o empregador vai fazer todo aquele recolhimento das informações, então ele já pode adquirir os bilhetes e entregar para o empregado, já na quantidade necessária para o mês inteiro. A aquisição deve ser feita antecipadamente e à vista, proibidos qualquer descontos e limitada a quantidade estritamente necessária aos atendimentos dos beneficiários. Ele não pode comprar com desconto e não pode comprar a mais. O Vale Transporte não tem natureza salarial e nem se incorpora a remuneração do beneficiário para quaisquer efeitos. Dele não é descontado imposto de renda, FGTS, INSS, nada. Ele não tem natureza salarial. Também não constitui base de incidência para a contribuição beneficiária ou FGTS. Não é considerado para efeito do pagamento do 13º salário. Apesar dele ser descontado do salário,
você vai fazer esse cálculo todo baseado no salário e não no vale transporte, porque boa parte dele vai ser paga pelo empregador. Também não configura rendimento tributável do beneficiário. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido tudo. Estou amando as perguntas que eu estou recebendo. Vocês vão ter daqui, acho que 2 aulas ou 3 aulas, o vídeo de respostas para todas as perguntas. Mandem mais perguntas e é só entrar em contato conosco pelo e-mail, pelo telefone que vai estar aqui embaixo, ou pelo WhatsApp, ou caso vocês queiram lá na escola deixar sua perguntinha, nós estamos recebendo. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.